mas todas as semanas a gente está trazendo aqui uma série para falar de religiões, conhecendo as mais diversas religiões que existem. E hoje, então, a gente fala sobre o islamismo. O islamismo é uma religião surgida no começo do século VII por meio de Maomé. Essa crença religiosa atualmente é a segunda maior do mundo, possuindo aproximadamente 1,8 bilhão de fiéis, a maioria deles localizada no continente asiático e africano. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente fala hoje com o sheik da Mesquita Palestina aqui de Criciúma, Adil Ali. Boa noite, sheik. Seja bem-vindo. Boa noite, sheik. Consegue nos ouvir? Boa noite. Sim, consigo muito bem. Seja bem-vindo. Prazer imenso conversar contigo para a gente conhecer um pouquinho mais do islamismo. Prazer não, só não estou vendo vocês. Não, tudo certo. A tua imagem está aparecendo aqui. Não tem esse retorno mesmo, é normal. Ok. Sheik, para a gente começar então o nosso bate-papo, queria te pedir para explicar um pouquinho para quem está acompanhando a gente o que significa a palavra Islã e quando que surgiu o islamismo. Explica um pouquinho para a gente. Perfeito. Islã, na verdade, islamismo a gente fala Islã, tá? O Islã, ele significa, ele surgiu depois da ida de Jesus. A gente acredita que Jesus não morreu e nem foi crucificado, um profeta e mensageiro de Deus. Assim que Deus elevou ele, arrebatou ele aos céus de corpo e alma, depois de 576 anos aproximadamente, nasceu o último dos profetas, o profeta Muhammad, ou vocês falando Maomé, que a paz esteja sobre ele. Então, nesse momento, depois, quando ele atingiu 40 anos de idade, surgiu a religião do Islã. O Islã, o que significa? O Islã significa submissão, entrega total, dedicação e adoração ao único Deus, o Todo-Poderoso, o Excelentíssimo, o Misericordioso e o Majestoso. Significa eu me submeter, me entregar totalmente, toda a minha vida e a minha morte é para Deus. Ou seja, eu devo agir conforme os mandamentos de Deus. Nesse momento, a gente reflete como que é os mandamentos de Deus. Deus enviou vários profetas e mensageiros. Ele enviou Noé, enviou Abraão, enviou José, Jacó, vários, Moisés, vários, Jesus, e depois de Jesus veio Muhammad, o último dos mensageiros e profetas, encerrando o ciclo de mensagens. Todos eles vieram para falar: adorem a Deus, voltem para Deus, não adorem nada além de Deus, e renuncie tudo aquilo que vocês estão adorando, aquilo que não é Deus, o único todo-poderoso. Então os mensageiros todos vieram divulgar o Islã. E aquele que pegou a mensagem, acreditou em todos os mensageiros, é muçulmano. Uhum. E, sheik, todo mundo pode ser muçulmano? Como que faz? Para adentrar a religião tem que ser batizado? Como que uma pessoa se converte ao Islã? Explica pra gente. Com certeza, todo mundo pode ser muçulmano. Para você ser muçulmano, é isso que eu falei. O Islã se baseia em 5 pilares, 5 pontos fundamentais que a pessoa deve praticar. 5 pilares quer dizer pilar, algo que vai sustentar a pessoa dentro da religião. O primeiro pilar é essencial para você se tornar um muçulmano, para a pessoa se tornar uma muçulmana. Como assim? Você deve acreditar com sinceridade no seu coração, acreditando e testemunhando, dizendo em árabe: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Traduzindo: eu testemunho que não há divindade digna de adoração, exceto Deus, o único, Allah, Todo-Poderoso. E testemunho que Muhammad é o último dos profetas e mensageiros e um servo de Deus. Assim como Jesus foi, o filho de Maria, um servo e mensageiro de Deus. Se você acreditou nisso, pronunciou isso, você se tornou muçulmano. Perfeito. E, sheik, qual que é a escritura sagrada do Islã? A gente conhece no cristianismo a Bíblia, no judaísmo o Alcorão. Como que funciona isso no Islã? A escritura sagrada, nós acreditamos, faz parte
Pilar da fé, acreditar nas escrituras que Deus enviou para os seus mensageiros. E Deus enviou vários mensageiros. E alguns deles receberam algumas escrituras, os livros como Davi, como Abraão, como Moisés, como Jesus recebeu o Evangelho, o Torá. E o último livro veio com o último profeta, Muhammad, que é o Alcorão, que é esse que está aqui atrás. Esse livro completa todos os demais. Eu acredito nos demais, mas sigo o último livro, encerrando as religiões, encerrando os livros, encerrando os mensageiros. O Alcorão é a Constituição, é as leis divinas, a qual todo muçulmano deve seguir. Perfeito. Nosso ouvinte Cláudio pergunta aqui, Sheik, que obrigações tem um muçulmano? As obrigações que o muçulmano tem, como falamos, só para completar aquilo que eu estava falando no começo, nós acreditamos em 5 pilares. O primeiro que eu falei para vocês é o testemunho. Acreditar que Deus é um só, o único e digno de adoração, e Muhammad é seu mensageiro. O segundo pilar, você deve rezar, fazer orações 5 vezes ao dia e noite. Ou seja, ao amanhecer, pela alvorada, a primeira oração. Depois, ao meio do dia. Depois, à tardezinha, por volta das 3h30. Depois, ao pôr do sol. Depois, ao anoitecer. Essas 5 orações, a pessoa vai se colocar de frente na posição da Kaaba, que fica em Meca. É o primeiro templo construído pelo profeta Abraão. Em respeito, os muçulmanos se organizam, se voltando nessa posição, adorando a Deus, e eles vão se curvar, se prostrar, se ajoelhar para Deus. Uma reza vai levar entre 5 a 10 minutos. Eu tenho 24 horas durante o dia, eu vou ter que parar 5 vezes, durante 5 minutos, me comunicar, fazer essa comunicação ou me conectar com Deus único todo-poderoso. Essa oração vai me manter forte, vai manter tranquilo, vai manter meu coração sincero e puro, para com Deus único todo-poderoso. Então isso é uma obrigação de todo muçulmano e muçulmana. Aquele muçulmano que não consegue rezar, ficar em pé, se movimentar, ele é incapacitado, ele pode rezar sentado. Aquele muçulmano que não pode rezar sentado, ele pode rezar deitado. Mas desde que ele tiver consciência, ele deve rezar nem se for com sua consciência. Uma obrigação de todo muçulmano e muçulmana. A outra obrigação, que faz parte, que é o terceiro pilar da religião do Islã. O terceiro pilar é chamado de Zaká. O Zaká é um tributo ou um imposto a qual todo muçulmano considerado rico deve tirar uma quantia de 2,5% e dar para os pobres necessitados da sua região, da sua localidade. Esse dinheiro não vai para o sheik nem para nenhuma autoridade. Esse dinheiro tem que ir para os pobres, para os necessitados. Ou seja, toda pessoa, por exemplo, que atingiu um valor de R$3.000, um exemplo, ele deve tirar 2,5%, que vai dar R$75. De 3 mil, 75 não é nada, mas aquela pessoa que não tem nada é bastante para ela. Então isso é uma obrigação também, ajudar os pobres e necessitados. Depois tem o quarto pilar, que é conhecido como Ramadã. Ramadã é o nome de um mês abençoado, um mês nobre, um mês iluminado, a qual iniciou a revelação do Alcorão para o profeta Muhammad, de Deus, através do anjo Gabriel, ao profeta, esse livro sagrado. Esse livro veio no mês do Ramadã, ele levou 23 anos para ser revelado, para ser concluído. Então, é um mês abençoado, um mês iluminado. Esse mês foi decretado e obrigado a fazer o jejum. Todo muçulmano que tiver condições físicas, boa saúde, a mulher que não tiver menstruada, ou aquela mulher que não tiver grávida ou amamentando o filho, as pessoas devem jejuar. Ou pessoas idosas também ficam ausentes do jejum. O jejum vai da alvorada ao pôr do sol. O jejum vai da alvorada ao pôr do sol. Eu vou jejuar todos os dias durante 29 dias ou 30 dias, durante o mês inteiro. O mês para nós tem 29 ou 30 dias. Ele inicia conforme a lua nova, durante as fases da lua, vai até a próxima lua nova. Então esse mês é um mês nobre, um mês abençoado, nós vamos refletir. Eu vou ficar sem comer durante um período. Só que tem pessoas que não comem, não bebem durante anos, durante dias e noites. Então, meu coração deve sentir esse jejum e ajudar mais os necessitados. E assim por diante. O maior jejum também não é ficar só sem comer e sem beber. E sim, controlar a ira, controlar os desejos, controlar os pensamentos e assim por diante. Depois tem o quinto e último pilar, conhecido como Hajj, ou peregrinação.
A peregrinação, aquele muçulmano ou muçulmana é obrigado, uma vez na vida, a ir a Meca, se tiver condição física, boa saúde e financeira. Se ela tiver essa condição, ela deve ir a Meca, fazer o ritual de peregrinação. A pessoa vai a Meca, faz aquele ritual, dar a volta na Kaaba, aonde Abraão construiu, respeitando essa casa sagrada, adorando ao único Deus. Os homens ficam vestidos durante uma semana inteira com uma única vestimenta, todos os homens iguais. Ali tem por volta de 4 milhões de pessoas do continente americano, asiático, europeu, africano e até da Austrália. Ali as pessoas, os homens, têm autoridades, tem pessoas mais baixas, elas todas vestindo com 2 toalhas. Uma toalha branca cobrindo, enrolando do umbigo até debaixo dos joelhos. E a outra toalha cobrindo seus ombros. Com simplicidade, mostrando que todo mundo é igual para Deus. Não há diferença entre rico, pobre, negro, branco, homens e mulheres. As mulheres, lógico, elas não vão ficar dessa maneira, elas vão cobrir com um manto, cobrindo todo o seu corpo e os seus cabelos. E as mulheres sempre se cobrem dessa maneira, em todos os lugares. A mulher muçulmana respeita essa tradição, a qual as mulheres antigas, inclusive uma das melhores mulheres que existiu na época, a Virgem Maria, respeitada, mãe do profeta Jesus, ela cobria o seu corpo e os seus cabelos em respeito a Deus único todo-poderoso. Então, todo mundo igual, adorando a Deus ali em Meca, fazendo essa peregrinação para quem tiver condição. São 5 pilares que os muçulmanos devem praticar. Tem algumas proibições pequenas que os muçulmanos também não podem fazer, como mexer ou trabalhar com juros, porque os juros é uma injustiça. Eu posso ganhar dinheiro das pessoas, emprestar 100 e receber 200, 300, 500. Eu não posso também trabalhar com bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica prejudica as pessoas, nem com carne de porco, não posso ingerir nem trabalhar com essa carne. Não posso cometer adultério e assim por diante. Tirando isso, Allah, o único todo-poderoso, permitiu o muçulmano fazer e não ultrapassar as suas divisões, desde que ele adore a Deus e seja sincero com o único Deus, o Todo-Poderoso, ser monoteísta. Isso que importa. Uhum. E Sheik, tu comentou ali do Ramadã, né? Ele acontece num período fixo, como que é? O Ramadã, ele acontece no 9º mês do calendário lunar ou do calendário islâmico. Esse calendário varia, porque, como eu disse, os meses para nós é conforme a lua. Então, o mês do Ramadã desse ano, ele aconteceu por volta do mês de maio. No ano retrasado, aconteceu por volta do mês de junho. Então, ele vai variando por causa da lua, entendeu? Às vezes ele tem 29, às vezes tem 30 dias. Mas o muçulmano, ele respeita esse mês, ou seja, não ultrapassando as divisões que Deus colocou para ele, ele se volta em jejum durante o dia e faz adorações voluntárias durante a noite com seus irmãos. Ele aproveita esse mês para fazer mais caridade, entendeu? Independente de quando for cair esse mês. Mas ele aproveita para se dedicar mais para Deus, porque ele acredita que o próprio profeta, que a paz seja sobre ele, o último dos mensageiros, falou, nesse mês que foi revelado ao Corão, esse mês Deus, ele abre as portas dos céus e do paraíso e fecha a porta do inferno, E assim ele acorrenta os demônios, deixando os seus servos livres para adorar a Deus único todo-poderoso, ou seja, fazer boa ação, praticar o bem e não praticar o mal. Então a gente faz isso ou tenta fazer isso. Uhum. Sheik, nossos ouvintes aqui perguntando qual que é o significado da barba, das vestes de vocês. Explica um pouquinho pra gente. A barba, o muçulmano, ele deixa a barba. Nem todo muçulmano, como eu falei, o importante é acreditar em um único Deus, mas aconselhado é deixar a barba. A barba faz parte do monoteísmo, de adorar o único Deus. Por quê? Porque na época antiga e até na época de hoje, os idólatras é símbolo da idolatria, aqueles que adoram estátuas, aqueles que adoram sol, lua, aqueles que adoram animais junto com Deus, eles deixam uma barba longa e um bigode comprido. Entendeu? E um bigode longo. Então, o profeta Muhammad e até o profeta Jesus e até o profeta Moisés, é uma tradição de todos os mensageiros, eles tinham barba e eles aparavam bigode. Eles falavam sempre assim, tem relatos de vários
profetas, inclusive do profeta Muhammad. Eles falavam: deixem a barba e aparem vossos bigodes. Fiquem diferentes dos idólatras. Vocês são um povo monoteísta, adorem o único Deus. E a barba faz parte também da característica do homem. O homem tem mais hormônios, geralmente, do que a mulher. Aquela mulher que tem um pouquinho mais de hormônio, ela faz tratamento para tirar esses hormônios e não nascer muitos pelos. Então, isso aqui faz parte, é uma tradição dos mensageiros. Muhammad, Jesus, Abraão, Moisés, eles deixavam a barba e aparavam o bigode. Essa é uma tradição. A roupa, você pode vestir uma roupa normal, desde que a tua roupa não seja uma roupa transparente, não marque o teu corpo, entendeu? E não seja uma roupa que esteja arrastando no chão em forma de orgulho ou arrogância. Compreende? Agora, essa túnica que a gente usa aqui também faz parte da tradição dos mensageiros, como o profeta Muhammad, o profeta Jesus e Abraão. Eles gostavam de usar uma túnica em forma de humildade e cobriam a cabeça, naquela época, usando turbante ou alguma coisa. Perfeito. Sheikh, conta um pouquinho pra gente como que tu começou no Islã, qual que é a tua história com a religião, como que foi a tua conversão para isso. Explica um pouquinho pra gente da tua história. Eu nasci de família muçulmana. Eu sou descendente da parte de pai de turcos e da parte de mãe de libaneses. Eles vieram para o Brasil, como muitos imigrantes vieram, e se conheceram, casaram, tiveram filhos, e eu fui um dos filhos deles. A gente cresceu já dentro dessa religião. Com o tempo, eu nasci no Brasil, estudei no Brasil. Quando fui fazer uma faculdade, eu saí para fora, na Arábia Saudita, na cidade de Medina el-Munawwara. Ali, onde o profeta viveu, depois que ele migrou para Meca, de Meca para Medina. Eu me formei na Universidade Islâmica e fiz um curso de língua árabe de 3 anos e depois fiz um outro na vida, é um decreto divino. Isso não quer dizer que eu vou cruzar os braços. Eu vou atrás do que eu quero, porém, se eu não conseguir, eu sei porque Deus sabe o que é melhor para mim. Entendeu? Então, muitos brasileiros aqui abraçaram a religião. Aqui em Criciúma e na região de Criciúma, aqui do sul, tem em volta, que frequenta a mesquita aqui, praticamente, mais ou menos, entre 50 muçulmanos brasileiros que frequentam aqui a religião. Também, como eu vou dizer, a outra pergunta, desculpa. Era sobre o preconceito e como que funcionam as celebrações. Tu mencionou ali das orações, que são 5 por dia, né? E as celebrações? A mesquita sempre está... A gente fechou na época que estava forte aqui a pandemia. Depois que foi liberando e foi diminuindo um pouco essa pandemia, parece que agora vai voltar tudo de novo, a gente abriu as portas de novo, mas com restrições. Todo mundo sabe que os muçulmanos rezam e se ajoelham para Deus. Fica lado a lado, ombro a ombro, perna a perna. Então a gente fez o quê? Uma distância de 1 metro. Não precisa mais encostar ombro no ombro por causa da pandemia. Então as pessoas que vêm para cá têm que usar o álcool gel, trazer o seu tapete de casa e ficar numa distância de 1 metro. Aqui a gente abre a mesquita toda sexta-feira, iniciamos o nosso culto a partir das 12 horas e 15 minutos. A gente leva aproximadamente uns 40 minutos fazendo um culto, uma pregação, um sermão, e depois a gente reza todo mundo junto para Deus, o único todo-poderoso. Sexta-feira é o dia de maior encontro aqui em todas as mesquitas. Aqui em Criciúma tem uma comunidade grande de muçulmanos da África que vieram, muitos imigrantes de Gana, de Senegal, de Togo, e tem os brasileiros que se converteram também, e alguns árabes. Então eles se reúnem aqui na sexta-feira, tem aqueles que evitam por causa da pandemia, mas respeitando as restrições, sexta-feira. E tirando a sexta-feira, a gente reza 5 vezes por dia. Mas por causa dessa pandemia, eu não estou abrindo praticamente as 5 orações. Mas toda noite, a partir das 19 até as 20h40, a mesquita está de portas abertas, recebendo todo mundo. A gente explica, distribui livros e até traduções do Alcorão. Sejam todos bem-vindos. Fica aqui do lado do Paço Municipal. E nas celebrações de sexta-feira também qualquer pessoa pode participar, Sheikh? Sim, nas celebrações de sexta-feira qualquer pessoa pode participar. Só que
nesse momento, por causa da pandemia, a gente está pedindo para as mulheres e as crianças ficarem em casa, porque o espaço das mulheres nós estamos deixando para os homens, porque a gente encurtou, a gente colocou uma distância entre cada um de 1 metro, então a gente está usando os espaços de cima que as mulheres usavam. Aí depois da pandemia, já volta tudo normal, se Deus quiser. O Roberto, nosso ouvinte que está acompanhando aqui o programa, Sheik, comentou que tu falou da Virgem Maria e ele pediu para te explicar se existem semelhanças entre o cristianismo e o Islã. Sim, existem semelhanças. A semelhança que existe, nós acreditamos que Maria foi uma mulher pura, foi uma mulher devota a Deus único, todo-poderoso, foi uma mulher virtuosa, religiosa. Nós acreditamos também, assim como o cristianismo, que a Virgem Maria foi uma mulher virgem, engravidou virgem, nenhum homem tocou nela. Nós acreditamos que ela carregou dentro do seu ventre um grande homem, um ser humano puro, um ser humano que trouxe a mensagem, que foi um profeta e mensageiro de Deus. Só que a diferença é que nós não acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. Para nós, Deus não gerou e nem foi gerado. Para nós, Deus é o poderosíssimo, é o Criador de todas as coisas. Quando ele fala seja, ele pode tudo. Então ele concedeu que Maria engravidasse virgem, provando o seu milagre, provando a sua existência, e ela engravidou e teve um dos maiores profetas e mensageiros, que foi Jesus. Tá? E outra diferença que tem entre nós e eles é que nós acreditamos que Jesus, quando os romanos estavam perseguindo ele, Deus, o único todo-poderoso, preservou Jesus. Não permitiu que Jesus fosse crucificado ou castigado naquilo que os romanos queriam fazer. Então, no momento da crucificação, Deus arrebatou, levou Jesus de corpo e alma aos céus, preservando ele, e colocou a semelhança de Jesus em um de seus apóstolos. E esse apóstolo ele foi crucificado e martirizado e estará no paraíso. E Jesus, próximo aos finais do tempo, acreditamos que ele vai voltar, assim como o cristianismo acredita que ele vai voltar. Mas nós acreditamos que ele vai voltar porque ele não morreu. Ele vai viver, ele vai continuar a pregar a última mensagem junto com o Corão, adorando o único Deus. Foi isso que ele pregou. E ele vai morrer como toda criatura morre. O único que não morre é Deus, o único todo-poderoso. Perfeito. Você nos ouve pela frequência do 89.1 FM e também através do youtube.com/Rádio Cidade em Dia. Continua mandando aqui pra gente qual é a sua dúvida sobre a doutrina do Islã, que a gente te espera no 48991564777. Agora 7h29, não, agora 7h30, a gente faz uma breve pausa, mas voltamos já já. Programa Atual. Seu dia a dia mais atualizado. Acompanhe de segunda a sexta-feira, durante o programa A Casa é Sua, o quadro De Olho no Palco, destacando o cenário cultural com a participação de artistas regionais e nacionais. O Grupo Catarinense de Rádios uniu as campanhas de Outubro Rosa e Novembro Azul e lança Campanha Azul e Rosa. Sabia que você pode participar da nossa campanha doando alimentos não perecíveis? Durante os meses de outubro e novembro, você pode entregar a sua doação na Grande Criciúma em 2 locais. A MOVE, Associação Amor à Vida, Rua Anita Garibaldi, 386, Sala 50, Centro, Criciúma. Casa Maria Tereza, Rua Santo Antônio, 565, bairro Cruzeiro do Sul. As doações serão encaminhadas para as famílias dos pacientes em tratamento de câncer. Campanha Azul e Rosa, todos unidos contra o câncer. Tudo que é bom ainda pode melhorar. Vote Daniel e Anísio, diga eu amo Araranguá. Peço muito mais que o seu voto. Peço sua confiança. Em alguns dias vamos votar em quem vai comandar nossa cidade nos próximos anos. Eu tenho planos para Araranguá, porque eu amo esta cidade e quero ver ela cada vez mais próspera. Eu prometo não decepcioná-los. Vote consciente, vote em gente que é da gente. Daniel e Anísio, vote 11. Tudo que é bom ainda pode melhorar. Vote Daniel e Anísio, diga eu amo Araranguá. Olá, sou a professora Arlete, natural de Araranguá,
candidata a vereadora pelo Partido Progressista com o número 11222 e a convicção de fazer a diferença na Câmara de Vereadores. Para prefeito, Daniel Ianísio, 11. Para vereadora, 11222. Conto com você. Amo Araranguá. A mudança certa é César. Você já parou para pensar o que Araranguá tinha antigamente e que não tem mais hoje? Nossas iniciativas para o desenvolvimento econômico do município passarão inicialmente por promover uma política de incentivos fiscais para as grandes empresas aqui se instalarem e gerarem renda para nossa gente. Vote 15. Faça parte do desenvolvimento da nossa Araranguá. A mudança certa é César. Olá, eu sou a Grazi Gomes, moro há 20 anos em Araranguá, tenho vasta experiência jurídica e em gestão, sempre fui apaixonada por política, engajada nas questões sociais e luto pela representatividade feminina e dos jovens na Câmara de Vereadores. Sei que juntos poderemos fazer muito mais pela nossa cidade das avenidas. Dia 15 de novembro, vote Grazi Gomes para vereadora, 19019, e para prefeito, Daniel Ianísio, 11. Eu amo Araranguá. Conhecer os desafios da nossa cidade, mas principalmente saber como resolvê-los, é o que diferencia os gestores. Eu, que nasci e me criei na Barranca, sabia exatamente quais as demandas da nossa comunidade. Tudo que é bom ainda pode melhorar. Vote Daniel Ianísio, diga eu amo Araranguá. Tudo que é bom ainda pode melhorar. Vote Daniel Ianísio, diga eu amo Araranguá. Olá, Araranguá. Sou o engenheiro Fernando Serrano, candidato a vereador pelo PL de Araranguá. Meu número é 22222. Meu lema é mais técnicos na política. Para prefeito Igor e vice Ribeiro. Olá, Araranguá. Aqui quem vos fala é o candidato a prefeito Igor Batista Gomes. A transparência foi sempre um papel fundamental durante meu mandato como vereador. Durante os 4 anos que estive na Câmara de Vereadores, abri meu sigilo fiscal e bancário para o Ministério Público. A minha ideia é que o meu exemplo gere outras pessoas, outros políticos que sigam o mesmo caminho. Pois quem quer liderar a cidade de Araranguá, acima de tudo, tem que ter transparência. Vote Igor, vote Ribeiro, vote 22. Você está ouvindo Programa Atual. Fique por dentro dos assuntos atuais, como carreira, moda, beleza, relacionamento, cultura e muito mais. Voltamos aqui no programa atual dessa quinta-feira, 12 de outubro, e você pode continuar interagindo com a gente pelo 48991564777, onde a gente conhece um pouquinho mais sobre a doutrina do Islã, com o sheik da Mesquita Palestina aqui de Criciúma, Adil Ali. Sheik, voltando ao nosso assunto do primeiro bloco, quero te perguntar como que funciona o casamento no Islã. Sim, boa noite. O casamento é simples. Primeiro, na religião do Islã, não tem esse namoro que a gente conhece hoje aqui no Ocidente. A pessoa sai, vai numa festinha, conhece a moça, eles piscam, se paqueram, pegam na mão um do outro, trocam beijos, abraços, até alguns trocam relações ou relação sexual. Isso não pode. Isso foi proibido perante Deus, o único todo-poderoso. Então a pessoa é aconselhado a casar ainda jovem, tanto o homem quanto a mulher. Não adianta eu falar, eu tenho que aproveitar a minha vida para depois eu casar. Essa fala é errada para nós. Se você quer aproveitar a vida, você deve casar, aproveitar a vida fazendo uma família, tendo uma esposa e filhos. O profeta já aconselhou, falou, ó jovens, aqueles dentre vocês que tiverem condições, então se casem. Por quê? Porque o casamento vai fazer o quê? Diminuir o número de fornicação. Compreende? Então o casamento, a pessoa, o homem e a mulher, o rapaz e a moça que se gostarem, eles vão se conhecendo. O rapaz, geralmente, vai na casa da família dela, fala com o pai dela, fala com a família dela, se apresenta, conhece a família. A moça e a sua família conhece ele, vai na casa dele, conhece a família dele. Eles vão se conversando. Se tiver um bom relacionamento e eles se gostarem,
é aconselhado eles marcarem um casamento. Pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas quanto antes, melhor. Mas eles não podem se tocar e nem ficarem sozinhos até antes do casamento. O casamento, eles vão se reunir como? O rapaz, que é o noivo, e a moça, que é a noiva, na presença sempre do responsável dela, que geralmente é o pai, que cuida dela, que leva o sustento para ela, que dá o alimento, que dá a roupa, que dá a moradia. Então, o pai dela vai ser aquela pessoa que vai casar a sua filha, ou responsável. Vai ter ele como noivo, a noiva e o pai como representante da mulher, da noiva. E junto vai ter testemunhas. É aconselhado ter 2 testemunhas, não menos que 2 testemunhas presenciando esse casamento. E vai ter o juiz, que é o juiz religioso, orientador religioso ou o sheik da mesquita. Eles vão fazer a cerimônia, fazem esse casamento com as ordens e as palavras de Deus e pedindo a bênção de Deus para essa união. A partir de então, eles já podem ter uma vida de casado, morarem junto e terem relação. Eles podem fazer uma festa, desde que essa festa não tenha nada ilícito ou que a religião do Islã proíbe, como bebida alcoólica, carne de porco, ou então pessoas não estão cumprindo com a vestimenta correta ali no local da festa. Esse é o casamento islâmico. Sheik, a gente tem uma imagem de um casamento arranjado entre famílias. Isso de fato acontece ou é só uma imagem falsa que se criou? Tem essa imagem porque geralmente em alguns países que têm a religião islâmica como maioria, porém países de cultura árabe ou cultura africana, essa cultura é cultura da etnia do povo e não faz parte da cultura da religião. Na religião, o profeta, já há 1400 anos atrás, ele já falou isso. Tem relatos que ele falou para aquele que é responsável da mulher, para o pai dela. Falou, você não pode casar ou obrigar a sua filha a casar com alguém que ela não quer. Aquele homem ou aquele pai que casar a sua filha com um homem que ela não gostou ou ela não aceitou, ele está cometendo um pecado grave perante Deus, o único Todo-Poderoso. Por isso que tem que ter a aceitação entre o noivo e a noiva. Porém, devemos saber que quem vai dar ou permitir esse casamento é o pai da moça, entendeu? Então o pai sempre aconselha da melhor maneira, tal, mas obrigar não pode. Casamento arranjado é pecado, apesar que tem muçulmanos que praticam a cultura do seu país, entendeu? Sim. Eles fazem errado conforme a religião. Perfeito. E Sheik, existe o divórcio, é permitido? Como que funciona? O divórcio é permitido, sim, na religião do Islã. Se não deu certo, está tendo muita intriga, briga, desordem, corrupção naquele casamento, pode separar. Porém, é aconselhado sempre tentar várias maneiras de reconciliação. A reconciliação sempre em primeiro lugar. Aí, se não teve jeito, as famílias se reuniram, o juiz aconselhou e assim por diante, pode separar. Mas a reconciliação é sempre em primeiro lugar. Sheik, tu mencionou no primeiro bloco sobre espaços diferentes para homens e mulheres, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho disso pra gente e também quais as principais diferenças entre homens e mulheres dentro da doutrina do Islã. Nas mesquitas ou nas casas de reza, tem espaço para os homens e tem geralmente um espaço atrás ou na parte superior de em cima para as mulheres. Por quê? Porque a obrigação de ir na mesquita é mais dos homens. A mulher, ela não tem a obrigação, ela vai como voluntária. Se ela quer, se ela pode, ela vai. Se ela não está a fim de ir, ela não precisa ir. Por quê? Porque a mulher menstruada, em respeito à sua menstruação, ela não precisa ir na mesquita. Ela pode estar grávida, está com, às vezes, com problemas na gravidez, não precisa ir na mesquita, está amamentando uma criança, então tem seus afazeres. Então a obrigação do homem, então o espaço maior é dos homens, geralmente, o espaço menor da mulher. Por que essa divisão? Porque, como falamos, a gente reza, a gente se curva e se prostra, se ajoelha para Deus. Então, preservando as mulheres, para quem vai entrar na mesquita, não pegar a mulher prostrada ou ajoelhada, então a gente deixa a mulher ou na parte superior ou numa parte de trás, rezando ali, preservando elas. E existe... E tem também algumas festas religiosas,
separam os homens das mulheres. Por quê? Como eu falei aqui no início, a mulher ela segue uma das mulheres que foi a melhor mulher do universo, uma das melhores mulheres, que para nós é a Virgem Maria, a mãe de Jesus. E a mãe de Jesus, as mulheres da época, elas cobriam o seu corpo e o seu cabelo, cobrindo a sua beleza, preservando para o seu marido, para a sua família. Então, as mulheres que se cobrem dessa maneira, geralmente quando vai em festa, algumas festas islâmicas, nem todas, algumas festas islâmicas, eles separam as mulheres num canto e o homem no outro canto. Por quê? Deixando a mulher mais à vontade. Quando ela chega na festa, ela pode tirar aquele sobretudo que está cobrindo o seu corpo, cobrindo os seus cabelos, ela pode ficar mais à vontade com as outras mulheres. E assim os homens também, entendeu? Só por isso, em forma de respeito. Perfeito. E existe alguma coisa na religião que fale sobre a questão da submissão da mulher ao homem ou não? Sheik, explica pra gente. Submissão tem que ter para Deus único. O homem e a mulher tem que ser submissão ao único Deus, o Todo-Poderoso. Adorar somente a Deus. Isso é submissão. Agora, o homem e a mulher tem que ter o respeito entre um e outro. O profeta, que a paz esteja sobre ele, tem um relato que ele falou assim: não há diferença entre homem e mulher, branco e negro, rico e pobre. Para Deus, todos são iguais. O melhor para Deus é o mais piedoso, o mais temente. E a piedade, a temência está no coração. E quem conhece o coração é só Deus. Então, essa igualdade, existe a igualdade para Deus. Porém, existe afazeres do homem e afazeres da mulher. Os afazeres do homem, quando ele casa, a obrigação é dele de dar o lar, vesti-la, alimentá-la. Ela não tem obrigação nenhuma de trazer o sustento para o homem. É lógico, se o homem está passando por apuros, ela pode ajudar o homem. Aí tem um amor, uma harmonia, uma confraternização entre eles. Porém, a obrigação é do homem. Ela não tem essa obrigação. A obrigação dela é preservar o seu lar na criação dos seus filhos, enquanto o homem sai para trazer o sustento. Então, eu falo, então a mulher não pode trabalhar? A mulher pode exercer a sua profissão. Existem muitas mulheres muçulmanas que são médicas, são advogadas, são psicólogas e assim por diante. Ela pode exercer a sua profissão. Agora, o trabalho de trazer o sustento é essa obrigação do homem. Compreende? Então, cada um tem a sua obrigação, mas eles são obrigados a se respeitarem, um respeitando o outro, honrando e ficar longe de todo tipo de traição. Perfeito. E Sheik, conta um pouquinho pra gente sobre como o Islã enxerga a homossexualidade. Tá. A homossexualidade não foi a religião do Islã que proíbe. Quem proibiu, já há muito tempo atrás, foi Deus, o único todo-poderoso. Já até no Evangelho fala sobre o povo de Sodoma e Gomorra, que foi um povo que permitiu a homossexualidade, que praticou a homossexualidade. E Deus enviou para aquela época, para aquele povo, profetas e mensageiros. Foi na época de Abraão. Até veio o profeta, muito conhecido como o profeta Lot. Esses profetas vieram para advertir esse povo. Tanto que, como está no Alcorão, no Evangelho, nos livros divinos, Deus, depois de advertir, de mandar várias mensagens, e teve um grupo desse povo que rejeitou a mensagem e perseguiu os profetas e virou as costas para as palavras de Deus, Deus enviou castigo para esse povo. Mas nós temos a obrigação de não rejeitar ninguém, de não fechar a porta para ninguém. Só que nós apenas colocamos o que é lícito e o que é ilícito, ou seja, orientamos as pessoas. Assim como a homossexualidade é proibida na religião do Islã, o adultério ou a fornicação também é proibida. Como falei no começo, a bebida alcoólica também é proibido, os juros também é proibido. Mas o mais importante na religião é você acreditar em um único Deus. A pessoa que acredita em Deus e aceita o Islã, isso não quer dizer que ela não vai praticar pecados. Ela pode praticar, ela de repente pode praticar algum tipo de pecado, só que o pecado é entre ela e Deus. O pecado é entre ela e Deus. A nossa obrigação é orientar. A pessoa, ela pode pegar a orientação e voltar arrependida para Deus. Agora, não podemos rejeitar o pecador. A gente desgosta do pecado, mas jamais do pecador. Por isso que a mesquita é aberta para todo mundo. Compreende? Perfeito, perfeito. Sheik, o Carlos, que está acompanhando a gente, pediu para explicar o que é a jihad. Tá. Jihad vem da palavra jahada. O jihad significa
esforçar, verbo esforçar. Então, aquele que se esforça por Deus, em nome de Deus, ele praticou o jihad. E no Corão fala muito do jihad. O muçulmano, como falamos, ele é submisso, ele se entrega para Deus, ele acredita em Deus único, ele confia nele totalmente. Então, o muçulmano ele deve fazer o jihad, se esforçar todos os dias no caminho de Deus. Se esforçar, como falamos agora há pouco, de não cair nos meus desejos. Não é tudo que eu desejo, eu devo praticar. Tem desejo meu que é ilícito. Entendeu? Então a pessoa não pode praticar tudo o que ele deseja. Isso é um jihad, é um esforço que ele faz desejando a satisfação de Deus, desejando o sorriso de Deus, desejando o paraíso de Deus, desejando a tranquilidade dentro do seu coração. Então ele se esforça. Isso é um jihad. E não quando alguns da mídia colocam o jihad como a guerra santa. Quem coloca o jihad e traduz como guerra santa é errado. A palavra guerra em árabe significa harb. Então não é jihad. Guerra santa não existe. A guerra nunca foi santa. Pelo contrário, a guerra nunca foi bem-vinda aos olhos de Deus. Compreende? Então a gente pratica o jihad, o esforço na causa de Deus. Perfeito. Sheik, o Jorge, que está acompanhando a gente aqui, pediu para te explicar um pouquinho para a gente, contar um pouco da história de Maomé. Sim. O profeta Maomé, o correto é falar Muhammad. Profeta Muhammad, o último dos mensageiros, o último dos profetas. Ele veio depois de Jesus por volta de 576 anos, mais ou menos. Ele nasceu em Meca. Ele viveu em Meca. Quando ele teve 40 anos de idade, atingiu seus 40 anos de idade, ele recebeu a mensagem, ele recebeu o anjo Gabriel. Ele gostava muito de meditar nas montanhas de Meca, porque ali o povo de Meca era um povo idólatra, um povo pagão, um povo que adorava outro junto com Deus. E ele teve o seu coração já purificado, ele já nasceu puro. Os profetas e mensageiros, Deus preservou eles, purificou o coração deles, assim como Jesus, Moisés. Então, o profeta Muhammad não se misturava com o seu povo. Ele sempre se isolava para não praticar ou para não testemunhar os atos que eles praticavam. Na época, o povo de Meca, eles trabalhavam com juros, cometiam injustiça com os demais, eles praticavam a idolatria. Então, o profeta ficava meditando nas montanhas. Quando ele atingiu os seus 40 anos, ele recebeu a mensagem. E a primeira mensagem que veio dentro do Alcorão Sagrado, dentro do livro de Deus, Deus mandou o anjo Gabriel, na sua forma original, e falou para o profeta Muhammad, Iqra, ya Muhammad. Leia, ó Muhammad. E o profeta, a gente sabe que ele era um homem iletrado, não sabia ler nem escrever, provando que o Alcorão é um milagre de Deus. E naquela época, o povo de Meca sabia muito da língua árabe. Era um povo culto, sabia a língua, o idioma, tinha filosofia, poesia. Então o profeta recebeu o Alcorão, o anjo falou para ele, leia ao Muhammad. O profeta Muhammad viu a imagem do anjo Gabriel, ficou meio assustado. E aquela voz grossa, ele falou, eu não sei ler. O anjo pegou o profeta Muhammad, abraçou ele com suas asas, até aquele medo ir embora, e soltou ele. E falou novamente, leia, ó Muhammad. E isso se repetiu por 3 vezes, até que veio o versículo, leia, ó Muhammad, em nome do teu Senhor, que te criou de um coágulo, esperma. Então, essa mensagem veio. Significa, leia, vá em busca do conhecimento. Pegue esse conhecimento. Esse conhecimento significa, vá em busca da fé. Pegue o conhecimento divino e pegue esse conhecimento e leve aos demais. Então, o Alcorão, a partir de então, começou a descer para o profeta Muhammad durante 23 anos. A partir dos 40 anos, durante 23 anos. Ele morreu com 63. Então, o Alcorão começou a descer e os 13 anos ele viveu ali em Meca, depois que começou a descer o Alcorão. Esses 13 anos, o Alcorão só vinha divulgando, revelando para o seu povo. Ó povo, se afastem das idolatrias, voltem para Deus, adorem Deus, o único todo-poderoso. Não há divindade, somente Deus. O Deus é maior do que todas as coisas. Até que o profeta foi obrigado a fazer uma imigração de Meca para Medina,
porque o povo, os idólatras, os incrédulos de Quraish, aqueles que estavam no poder, começou a perseguir o profeta porque ele começou a conquistar vários adeptos, entendeu? E as pessoas começaram a aceitar a mensagem verdadeira, a mensagem divina, e isso começou a ir de contra as pessoas do alto escalão de Meca. Então, o alto escalão de Meca começou a perseguir o profeta Muhammad. Então, veio uma ordem para o profeta fazer a imigração de Meca para Medina. Quando ele fez essa imigração, saiu de Meca, da cidade de Meca, e viajou para Medina, uma distância de 400 quilômetros, ali em Medina o povo recebeu ele de coração aberto. Ali ele formou um Estado que começou a legislar conforme as leis de Deus. Aí começou a vir as leis divinas. Aí veio o jejum, veio a peregrinação, veio mostrar o que é lícito, o que é ilícito, e a comunidade começou a crescer cada vez mais, até que chegou o momento que, quando o profeta voltou para Meca e conquistou aquele povo novamente, porque a religião cresceu de uma certa forma, conquistou Meca e o seu povo abraçou a religião do Islã e começaram a adorar Deus único, todo-poderoso. Ele morreu com 63 anos de idade, depois ele deixou alguns sucessores, na verdade, não falado, mas o povo, da sua maioria, o povo de sabedoria, o povo que pegava o Corão, colocou ali os sucessores como seus amigos, os seus amigos que ele falou que são os amigos virtuosos, os amigos que teriam o paraíso, que largaram todo o luxo da vida apenas para se dedicar a Deus. Então, as pessoas foram consideradas como os 4 califas probos, os califas orientados. E eles começaram aí a levar essa mensagem adiante, até que começou a espalhar essa religião aos continentes, a vários continentes do globo terrestre. Então, esse é o profeta Muhammad, o profeta que recebeu a mesma mensagem de Jesus. E é revelado que, como que sabemos que ele é o profeta, igual Jesus, e Jesus falou sobre ele, quando Jesus falava que virá depois de mim, eu devo ir, eu preciso ir, por isso que ele subiu, ele não morreu. Eu preciso ir para o Consolador final vou chegar. Então, o Consolador final é o profeta Muhammad, conforme algumas características que Jesus falou, que era da Península Arábica, que ele vai ser órfão de pai, e foi isso, ele nasceu, o pai dele já tinha morrido, então tudo indica que esse era o profeta Muhammad, que a paz e a bênção sejam com os demais mensageiros e o profeta Muhammad. Perfeito. Sheikh, a nossa entrevista já vai se encaminhando para a reta final. Eu quero agradecer imensamente a tua disponibilidade em estar aqui ajudando a gente a entender um pouquinho mais sobre a doutrina do Islã, e quero deixar agora os últimos momentos para que tu faça as tuas considerações finais e até uma próxima oportunidade. Fica à vontade. Nós agradecemos o convite. Já outras vezes, eu já vi em outros programas aqui dessa rádio, Cidade Indi. Nós somos muçulmanos, o muçulmano, como falamos, nós apenas adoramos a Deus, estamos aqui nessa cidade. Essa mesquita foi construída no ano de 2000, foi fundada no ano de 2000, está do lado do Paço Municipal, aqui no bairro São Luís. Está de portas abertas para qualquer pessoa que deseja conhecer a mesquita, conhecer sobre o Islã, se quiser livros, se quiser tradução do Alcorão, a gente também está distribuindo. Estamos aqui principalmente todas as noites, a partir das 19 horas até as 15 para as 9 da noite. Eu falo para todo mundo apenas uma única coisa: não pegue o Islã de qualquer lugar. Ouviu uma notícia, entendeu? Pegue o Islã de fontes como mesquitas, leia livros sobre o Islã, saibam da religião, procurem a religião, porque Deus é o único, é o Criador de todas as coisas. O único, e Ele criou nós, todos nós, o único objetivo nessa vida. O objetivo nosso é voltarmos e reconhecermos a sua existência, adorando Ele. Adorar a Deus não significa eu ficar rezando apenas. Adorar a Deus significa respeitar os seus mandamentos, os seus livros, os seus mensageiros, e não ultrapassar os limites, não fazer apenas o que eu quero. Eu não estou aqui nessa vida para praticar o meu desejo ou praticar o que eu quero. Eu estou aqui como um teste nessa vida mundana. Essa vida é passageira. Tem pessoas que vivem 40, 30, 50, 60, 90 anos, alguns chegam até 100, mas todo mundo vai morrer, ficar debaixo da terra, voltar para a terra.
Só que ali começa uma outra vida. Não essa vida. Uma outra vida, a qual, no dia do juízo final, vai estar toda a criação morta. Só Deus, o vivente verdadeiro, que não morre jamais, vai ressuscitar todo mundo. E todo mundo vai ser julgado. Todo mundo vai receber o seu próprio livro. Então, a pergunta é, o que eu fiz? Quais são as minhas ações que estão sendo registradas no meu livro? Nós devemos procurar e saber por que eu estou nessa vida. A mesquita está de porta aberta para todo mundo, aqui no bairro São Luís. Fiquem na paz de Deus todo mundo. Uma boa noite. Perfeito. Sheik, muito obrigada novamente pela participação e até uma próxima oportunidade. Antes de a gente